Bom dia, vamos à leitura. Números capítulo 25. A adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior de sua tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foi 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo e eu não os consumisse, para que em meu zelo eu não os consumisse. Disse-lhe, pois, diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo que Deus fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zur, chefe do clã dos midianitas, de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigo, mate-os, porque tratam vocês como inimigo. Quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbe, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho de sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir do exército de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então eles foram, os israelitas que saíram do Egito, os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, o clã enoquita, de Palu, o clã paluíta, de Erzon, o clã erzonita, de Carmi, o clã carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã, Abirão. Este Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés. Datã e Abirão. Contra Arão e contra Moisés.
Estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, seus seguidores. Morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência à descendência de Corá. Contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão. Os descendentes de Simeão, segundo as suas famílias, os seus clãs foram Menuel, do clã dos Menuelitas, Jamim, do clã dos Jaminitas, Jaquim, o clã dos Jaquinitas, Zera, do clã dos Zeraitas, de Saul, do clã dos Salulitas. Estes foram o clã de Simeão, que haviam 200.000 homens. Os descendentes de Gade, segundo o seu clã, foram Zefon, do clã dos Zefonitas, Age, do clã dos Agitas, Suni, do clã dos Sunitas, Onri, do clã dos Onitas, Eri, do clã dos Eritas, Arode, do clã dos Aroditas, de Areli, o clã dos Arelitas. Estes foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Ornã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. E os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram Selá, do clã dos Selalita, Pérez, do clã dos Peritas, Zera, do clã dos Zeritas. Os descendentes de Pérez foram Erzon, do clã do Ezorita, Amul, do clã do Amorita. Estes foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Isacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã dos Tolaitas, de Puá, do clã dos Puitas, do Jazubé, do clã dos Jabuzitas, Esses foram os clãs de Zebulon, e foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seu clã, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã dos Maquiritas. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã dos Gealititas, Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gerer, o clã dos Geritas. De Oleque, o clã dos Olequitas. De Aziel, o clã do Azilita. De Siquém, o clã de Siquenita. De Semida, o clã dos Semidaitas. De Eter, o clã dos Eteritas. Zelofeade, filho de Eter, não teve filhos. Teve somente filhas, os nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estes foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram Sutela, o clã dos Sutelitas, Bequer, do clã dos Berequitas, Taanã, do clã dos Taanitas. Estes foram os descendentes de Suleta, e de Eclã, o Eclanita. Estes foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram o de Belá, o clã do Belaíta, Asbel, o clã do Asbelita, Airã,
o clã do Aeranita, Sufã, o clã do Sufamita, Ufã, o clã do Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Nard, o clã do Ardita, de Naamã, o clã dos Naamitas. Estes foram os clãs de Benjamim, e foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram Suã, do clã do Suamita, e esses foram o clã de Dan. Todos esses clãs suanitas foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Assé, segundo o seu clã: Ismã, o clã do Isnaíta, Isvi, do clã do Isvita, Berias, do clã de Beraitas, e os descendentes de Berias, de Éber, e do clã dos Berititas. Malquiel, do clã dos Malquielitas. Asser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Asser. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram Jazeel, do clã dos Jazelitas, Guni, do clã dos Gunitas, Zéfer, do clã dos Gezerita, Silém, do clã dos Simelitas. Estes foram os clãs de Naphtali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730 homens. As normas para a repartição da terra, disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. Um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor dê uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará uma parte de acordo com o nome da tribo de seu antepassado. Cada herança será distribuída por sorteio entre os contados os seguintes clãs: de Gerson dos Gersonitas, Coate dos Coatitas, Merani dos Meranitas. Esses também eram clãs levitas: clã de Libna, clã de Hebronita, clã de Malita, clã Musita e clã Coerita. Coate foi o pai de Arão, e o nome da mulher de Arão foi Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. E ele deu à luz a Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Arão foi pai de Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o altar. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São estes os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar. Contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito a eles que aqueles israelitas que iriam morrer no deserto, nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.